Esta imagem no telão retrata o drama dos rancheiros às margens do Rio Pardo, que nós acompanhamos durante toda a semana e que está longe de terminar. Prefeituras correm para regularizar as áreas, mas pode ser tarde demais. O problema está na falta de planejamento. Para discutir melhor o assunto, preparamos um bate-papo especial. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, no nosso núcleo de jornalismo, está o professor de Direito Administrativo e Urbanístico da USP, Tiago Marrara. Em São Carlos, o diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, André Fiorentino. E em Franca, o advogado especialista em urbanismo, José Antônio Martos. Tiago, nós estamos assistindo um marco na história da nossa macro-região, que é essa história dos rancheiros. Até 40 anos de história de vivência numa área que agora está dada como irregular, né? Vemos prefeituras correndo para fazer a REURB, a regularização fundiária, urbanística. E com tudo isso, o que é que nós temos que aprender? Bom, boa tarde, Felipe. Na verdade, isso mostra que os processos de urbanização das nossas cidades, inclusive no interior do estado de São Paulo, que é um interior muito rico, ocorreu de maneira muito desorganizada. Então, nós temos um processo de urbanização informal muito frequente, muito comum, que ocorreu sem a observância de leis de perímetro urbano, que ocorreu sem a observância da lei de parcelamento do solo. E o que a gente está percebendo agora é que o Estado tem se organizado aos poucos para regularizar essas situações de informalidade, de urbanismo informal. Então, esse é um processo que agora ganhou destaque no Brasil desde a última lei de regularização fundiária, e a tendência é que passe-se a discutir com cada vez mais intensidade essa situação dos rancheiros e a situação também de vários outros grupos urbanos que existem dentro de zona urbana ou mesmo até em zona rural e que não respeitem as normas urbanísticas tradicionais. André, tecnicamente, como um engenheiro, uma situação como essa, vivida pelos rancheiros de Cruz das Posses, Jardinópolis, mas que também pode ser encontrada em outros lugares da nossa macro-região, ela tem que ser lidada a ferro e fogo ou há peculiaridades, há diferenças, caso a caso, imóvel a imóvel? Sim, há peculiaridades. Por que isso? Porque, na verdade, existem áreas que, de alguma forma, hoje tem uma componente ambiental, uma componente de proteção, que deva ser um pouco mais respeitada e que acabaram sendo objeto, vamos dizer, de desprezo nessa ocupação, principalmente nessas áreas rurais, né, que muitas vezes antes o gerenciamento da cidade ele era um pouco sem um grande rigor com a área rural, ele era um pouco mais displicente com a área rural, né? A partir do momento do Estatuto da Cidade é que se falou, olha, agora temos que, a cidade tem que cuidar tanto da área urbana quanto da área rural, né? E aí que cresceu um pouco mais essa vigilância e esse acompanhamento dessas ocupações que ocorreram, né? Mas eu acho sim que há casos bem diferenciados. José Antônio Martos, muitas pessoas ali nos ranchos que nós estamos tratando têm aquele imóvel como único patrimônio, único bem. Situações burocráticas que envolvem ter matrícula, não ter matrícula, algumas pessoas se dizem até vítimas de golpe, alguns pagaram, outros receberam em doação. Se existe peculiaridade no ramo da engenharia e na área do direito, cada situação ali tem que ser tratada diferente também? Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos demais participantes. Boa tarde aos telespectadores da Clube. Felipe, a questão é o seguinte, realmente acho que não dá, embora a lei seja igual para todos, não dá para estar trazendo um tratamento igualitário em situações como essas, né? Eu acho que cada caso deve ser analisado individualmente. Por isso, as modificações legislativas que nós tivemos, no sentido aí de implantar medidas legislativas, como é o caso do REURB. É importante analisar cada caso, mesmo porque
De repente, aquela pessoa que é ocupante de uma área lá, que tem a posse de uma área há 40, 50 anos, como a gente sabe, é o único imóvel que tem também ali que ter o direito de ter protegido aquilo como sua moradia, enquanto cidadão, enquanto uma previsão que a gente tem no plano do direito constitucional. Agora, faltou planejamento e agora nós temos que correr atrás para impedir que novas ações dessa natureza possam, de certa forma, vir a violar aqui um bem valioso que a gente tem, que é a natureza. É possível, eu acho que, mesmo porque quem tem direito, que está assegurado por título, como matrícula do imóvel, escritura, de repente, firmar ajustamento, termos de ajustamento de conduta, no sentido de reconstruir essa área, no sentido de reorganizar essa área no plano ambiental. Então, creio que não dá para a gente tomar uma decisão que possa ser possível de ser aplicado a todos. Cada caso individualmente tem a sua particularidade e merece ser tratado como um caso particular. Agora, precisa alguém para enfrentar isso, né? E são questões sensíveis no plano político e que muitas vezes os administradores preferem não olhar. Mas eu penso que isso é possível sim de regularizar, fazendo um planejamento para o futuro. Tiago, o doutor Martos falou em falta de planejamento e, se houve, ela pode ser imputada a diferentes prefeitos, a diferentes governadores, porque muitos anos se passaram com as pessoas morando ali, tendo aquele local como moradia estabelecida. Isso significa que as nossas cidades precisam passar por um pente fino? Sim, Felipe, isso significa que nós precisamos urgentemente olhar para esses processos de urbanização por duas razões. Em primeiro lugar, porque nós tivemos, nos últimos 50 anos, uma explosão populacional. O Brasil duplicou a sua população em pouquíssimas décadas e esse aumento de população, sobretudo nas áreas urbanas, não veio acompanhado de um planejamento adequado. Então, nós temos muitas áreas informais, nós temos loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, nós temos ocupações em áreas de proteção ambiental, com poluição de corpos hídricos e, em muitas situações, essas pessoas estão ali por uma falta de conscientização por parte do poder público, por uma falta de controle, acabam criando ali a sua habitação, a sua moradia e hoje a gente chega a essa situação bastante difícil de um lado, ter que tutelar ou proteger o direito à moradia e de outro, organizar o desenvolvimento urbanístico de acordo com as leis que nós temos no momento, que são o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, a Lei de Regularização Fundiária, entre outros diplomas. E então esse é um ponto que tem que ser olhado com muita calma. Nós já estamos vendo aqui na região de Ribeirão Preto inúmeros municípios com muitos núcleos informais, muitas favelas, muitas comunidades, tudo isso resultado de um descaso com esse processo de urbanização. Tiago, você falou de favelas e aqui no caso de Ribeirão Preto nós temos um problema muito grave. Apesar da cidade falar que tem 100% de tratamento de esgoto, é impossível afirmar isso quando a gente tem favelas com ligações clandestinas. A gente tem também, de certa forma, ligações clandestinas de água, de energia. Estes casos não são ainda mais urgentes do que dos rancheiros, por exemplo? Esses casos são muito urgentes, Felipe, por uma razão bem simples. Quando não se tem a titulação sobre uma determinada área, quando as pessoas ocupam uma área sem se saber se aquilo é objeto ou não de propriedade, sem se saber se elas têm uma posse segura daquela área, fica praticamente impossível estender para essas comunidades os serviços públicos, as infraestruturas. Então, nós temos uma situação de precariedade total dessas áreas, que muitas vezes são desconsideradas nas estatísticas, e nós precisamos titular e regularizar essas áreas para viabilizar a dignidade dessas pessoas e também organizar o ambiente urbano, criando condições de bom funcionamento das cidades. André, se a gente for repetir o que diz o cidadão pelas ruas, urbanismo é chato, lei de uso e ocupação do solo é complicado, difícil de entender. Só que a consequência disso tudo são situações dramáticas, como a que a gente está vendo agora acontecer com esses rancheiros. Isso significa que nós precisamos participar mais das decisões de planejamento do município?
Eu diria que isso está começando a acontecer de uma forma bastante intensa. Por quê? Antes você tinha exatamente isso que você falou. Tínhamos a lei de ocupação do solo, né, de ocupação e uso do solo. Hoje nós demos um passo acima, subimos um degrau. Nós temos hoje os planos diretores. Então, os planos diretores, eles observam, eles regulam, eles determinam, eles legislam de uma forma muito mais intensa. Né? E também há uma componente que é também relativamente recente, que hoje há a necessidade de que isso atenda ao social, que você tenha a participação do social quando até se faz algum empreendimento que tem algum impacto nas suas vizinhanças. Então, eu acho que, sobre o aspecto de legislação, nós crescemos muito, nós avançamos muito. Há uma certa coerência, inclusive, nas legislações. Agora, o que, de alguma forma, cresceu também bastante foi essa preocupação com o ambiental, com o respeito ao ambiental, à sustentabilidade. Esse respeito à sustentabilidade, esse respeito ambiental, fez com que as determinações, as ocupações, as possíveis empreendimentos, as possíveis expansões urbanas, hoje, de alguma forma, são muito mais observadas, são muito mais decididas de maneira quase que coletivas. Não basta mais você dizer assim, olha, eu sou o dono da terra e eu quero fazer aqui um empreendimento, eu quero fazer um loteamento, eu quero fazer um condomínio, eu quero fazer, enfim, uma ocupação urbana. Não é só isso mais, quer dizer, não basta mais você, somente o dono, querer e desejar aquela ocupação da sua propriedade, da sua divisão de áreas lá. É uma necessidade de que isso seja coletivamente analisado. Hoje há também os conselhos de desenvolvimento urbano, conselhos ambientais, que são compostos paritariamente entre a sociedade civil e a sociedade pública. Então, a própria sociedade pública tem que hoje dar satisfação dos seus desejos, das suas análises. Não basta mais, não é uma coisa mais intrínseca somente ao interior de uma atividade, uma entidade pública. Isso está hoje, né, integralmente na sociedade. Doutor José Antônio, muita gente agora descobriu a tal da REURB, a regularização urbana, muito por conta desta novela. Os prefeitos estão correndo ali em Sertãozinho e Jardinópolis para tentar promover uma REURB que adapte a questão dos rancheiros. Só que não fica só no papel, né? Fazer uma REURB depois tem que ter obras, responsabilidades, investimentos, não é mesmo? Sem dúvida, Felipe. O que aconteceu, na verdade, lá pelos anos 60, surgiram os planos diretores de algumas cidades, né, no interior do país, aqui no interior do estado de São Paulo. O que a gente observa na leitura desses textos é que houve uma preocupação mais com relação às questões urbanísticas da cidade, da zona urbana da cidade. E, como um colega disse, acabou se esquecendo daquilo que poderia, com a expansão urbana, acontecer nas zonas rurais, essas ocupações que a gente teve nas zonas rurais. Nas margens de rios, córregos, a situação é um pouco mais grave, por conta daquilo que ela representa em termos de contaminação do meio ambiente, daquilo que ela representa em termos de risco à saúde, não só daquelas pessoas que ali estão, mas das demais pessoas da comunidade. E nós não podemos esquecer que, antes de qualquer coisa, que a propriedade ela deve cumprir também a sua função social, né, que é o mais valioso. Evidentemente que o REURB vai ser um instrumento muito importante, mesmo porque
porque alguém precisa começar a fazer alguma coisa. Se não planejamos o passado, eu acho que nós temos que pensar em planejar o futuro. Então, corrigir as distorções que nós encontramos aqui até agora e não permitir que novas distorções possam ocorrer no futuro. E aqui a ação do poder público como um todo, ela é importantíssima no sentido de implantar aquelas diretrizes que são trazidas pelo REURB e depois acompanhar e fiscalizar para que novas violações com relação à legislação possam voltar a acontecer. O instrumento do REURB é necessário, mesmo porque houve um crescimento muito grande da população e efetivamente a pessoa precisa de ter um local onde ela possa viver, seja na zona urbana, seja na zona rural. Agora, todo o crescimento que se dá de maneira organizada, evidentemente que ele vai trazer menos traumas no futuro daquela comunidade. E essa questão dos ranchos, ela é realmente complexa. A gente tem aqui na nossa macro-região aquelas ocupações ali na cidade de Rifaina e região, Rifaina, Sacramento, que estão próximas daqui, que também tem trazido aí algumas sequelas no plano ambiental. Então, precisa, antes de tudo, do poder público como um todo, não só prefeito, vereadores, mas também Ministério Público e Governo do Estado, da União, unir esforços para poder, a partir daqui, a gente não cometer mais os erros que nós cometemos no passado. Planejar o futuro é importante. É isso, Felipe. Bom, depois deste papo, o que a gente espera é que a macro-região tenha aprendido alguma coisa com uma situação tão grave quanto essa dos rancheiros. Participaram do Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto o professor de Direito Administrativo e Urbanístico da USP, Thiago Marrara. Em São Carlos, o diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, André Fiorentino. E em Franca, o advogado especialista em urbanismo, José Antônio Martos. A todos o nosso muito obrigado.